Bom dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nesse primeiro domingo da Quaresma, domingo dia 6 de março de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, que é a versão lucana, a versão de Lucas, da tentação de Jesus. Vamos acolher a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem, ordenará a teu respeito, que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Um texto tão rico, tão cheio de ensinamentos oportunos, mas em virtude do tempo e a ênfase que eu quero dar aqui, apenas em um aspecto, na primeira tentação. Passado esse tempo, Jesus teve fome. Então veio o diabo e lhe disse: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. E ele respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E na versão de Mateus, complementa, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero ficar apenas nessa primeira tentação aqui e meditar com vocês a respeito dessa realidade. Por que Satanás iniciou as suas tentações com esta primeira? Seguramente não é sem razão. Jesus havia passado 40 dias e 40 noites ali no deserto. Ele estava nos limites da sua condição física, no limite da fome, no limite do cansaço e até do abalo psicológico que toda a sua condição de debilidade, de fragilidade possuía. E nesse momento de fragilidade, nesse momento de falta, de privação, nesse momento onde faltava pão, onde faltava sono, faltava descanso, nesse momento de grande privação, Satanás vem e lhe dá uma sugestão que aparentemente, é uma sugestão inocente. Se você tem fome, nada de errado em pedir pão a Deus. E ele diz: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Aparentemente, nada de errado, mas veja a sutileza do demônio. Diante de um momento de privação, diante de um momento de cansaço, diante de um momento de fome, ele chega e diz: Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. No fundo, o que Satanás coloca em dúvida, como ele sempre sugere desde o princípio, é o amor de Deus. Não é uma questão de ter mais pão ou de ter menos pão. Na verdade, o pano de fundo dessa tentação é: ora, você não foi aquele que, diante do batismo, o céu se abriu e veio uma voz do céu dizendo para você: Este é o meu filho amado, em quem eu coloco todo o meu prazer, em quem eu me comprazo? Você não é aquele de quem Deus deu testemunho de que você é o filho amado, em quem ele coloca todo o seu prazer? Como você, como filho amado, se coloca nessa situação de fome? Como você, como filho amado, está nessa situação de privação? Como você, como filho amado, tem passado por tantas provações? Será que, de fato, você é mesmo um filho amado? Será que, de fato, Deus que deu testemunho de você o ama de fato como ele disse? Sim, porque a missão do demônio é o tempo inteiro colocar no nosso coração dúvidas sobre o amor de Deus. E eis o grande tormento do demônio, é porque ele não acredita no amor de Deus. Ele não acredita que Deus é verdadeiro. Ele rejeitou a verdade e o amor de Deus. E por causa disso,
Ele tenta nos fazer desacreditar do amor de Deus. Não foi isso que ele fez com os nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden? Eva deu testemunho e disse: de todas as árvores nós podemos comer, menos de uma, porque se dela comermos, certamente morreremos. E qual foi a estratégia do demônio? Lançar dúvida no coração de Eva sobre o amor de Deus, que havia dito algo verdadeiro. Deus havia dito para Eva: se comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E o que é que Satanás diz? É certo que não morrerão. É certo que Deus não ama vocês. É certo que essas provações que você tem passado são prova de que Deus não ama você. Porque olha as feras do campo, até elas estão mais bem alimentadas do que você, que está aí abatido por 40 dias de jejum. Essa foi a tentação. No fundo, lançar dúvida sobre o amor de Deus. Onde está Deus que lhe permite ficar aí, necessitado de pão? Onde está Deus que lhe permite ser traído por Judas e ser negado por Pedro? Onde está Deus que lhe permite ser castigado pelos soldados romanos? Onde está Deus que lhe permite carregar a sua cruz e passar pela cruz, entregando a sua vida em sacrifício? Sim, o tempo inteiro o demônio, assim como ele fez com Adão e Eva, assim como ele fez com Jesus, ele faz na nossa vida. E basta vir a primeira provação, a primeira privação, e o demônio pergunta: onde está teu Deus? Às vezes ele permite que pessoas sejam usadas por ele para perguntar: onde está o teu Deus? E a resposta de Jesus é a segurança para a nossa vida. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí está a nossa segurança. O amor de Deus por nós não se mede por mais ou por menos provações, por mais ou por menos pão. O amor de Deus por nós não se mede por um diagnóstico de uma doença, não se mede por uma porta que se fechou. O amor de Deus por nós se mede em que Ele nos amou desde toda a eternidade e enviou Seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É verdade. Nesse mundo, nós passamos por provação, mas podemos e devemos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. E porque Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Não dê lugar a Satanás quando ele quer lançar dúvidas no seu coração sobre o amor do Pai. Deus ama você. Mesmo diante dessa luta que você tem passado, mesmo diante dessa provação que você tem enfrentado, dessa privação que você tem sentido na sua própria carne, isso não muda o amor de Deus. Não permita que as setas malignas lancem dúvida sobre o perfeito, infinito e insondável amor de Deus sobre a nossa vida, sobre cada um dos seus filhos, sobre você. Que assim nós possamos permanecer firmes naquilo que Deus disse. Deus, na sua palavra, nos sustenta. Não é de mais ou de menos pão. É claro que Deus é provedor em todas as coisas e no Pai Nosso o próprio Senhor nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Mas o amor de Deus por nós se mede, não pelo tanto de pão que possamos ter na mesa, mas se mede por Jesus Cristo, o pão da vida que veio para nos dar a vida eterna. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.